Olá, bom dia, graça e a paz do Senhor Jesus Cristo a todos. Sejam todos muito bem-vindos. Estamos dando início ao culto ao nosso Deus numa forma coletiva, junto com a Igreja do Senhor Jesus Cristo. Nisso também uma transmissão ao vivo aqui pelo Facebook. E aí eu convido a todos vocês para que juntos possamos nos colocar diante do Senhor e oferecer a Ele esse culto ao nosso Deus, um culto racional, como a própria palavra nos ensina, oferecendo a nós mesmos como sacrifícios vivos ao Senhor. Bem, nossa transmissão ela é também gravada e terá posteriormente essa gravação disponibilizada na página do YouTube, sendo aqueles que estão conosco ao vivo ou aqueles que vão acessar ou estão acessando posteriormente essa gravação, tenham o mesmo intuito, o mesmo pensamento, estejam todos voltados ao nosso Deus, e o nosso desejo é que você seja abençoado, que você seja edificado através daquilo que vamos juntos também ministrar nesta manhã. Vamos falar com Deus, vamos orar neste momento, convido você a essa oração também. Santo Deus, Pai eterno, obrigado por esta manhã, obrigado pelo dia que o Senhor nos tem concedido. Agradecido sou pela vida, pelas tuas graças, pelos teus benefícios, pelos teus milagres, pelos teus livramentos. Agradecido sou pelo ar que respiro nesta manhã. Sou agradecido, Pai, pelo sangue de Jesus. Obrigado pela salvação. Sê com meus irmãos, cada um deles, nos seus lares ou no seu ambiente, neste momento. Sê também com os nossos familiares, nossos entes queridos. Por favor, Senhor. Aceita as nossas vidas, recebe-nos, Deus, para a honra e glória do Teu nome, é que nos encontramos, é que separamos este momento também para bendizer, louvar o Teu precioso nome. Do mesmo modo, peço que fale conosco através da Tua palavra. Peço o Teu auxílio e do Teu Santo Espírito para ministrar o que o Senhor já tem colocado no meu coração. Pai, que tenhamos um diferencial no dia de hoje, para seguirmos em crescimento na adoração e na comunhão contigo todos os demais dias. Ajuda-nos, Deus. Peço perdão pelos meus pecados. Eu oro em o nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Irmãos, nós vamos louvar a Deus como nos é de costume, com os nossos irmãos do Ministério do Louvor. Nosso convite é para que você louve a Deus junto conosco. Vamos bendizer ao Senhor. Bom dia, meus irmãos. Graça e paz a todos. Que bom, estamos aqui mais uma vez para louvar e exaltar o Senhor. Que realmente nossas forças possam ser renovadas, que nós possamos estar aqui, além de receber parte de Deus, para aprendermos mais sobre a palavra dele, que possamos estar aqui também para adorá-lo, para entregar o nosso melhor para ele. Porque Deus tem derramado tantas maravilhas em nossas vidas, tem derramado o amor dele, e estamos aqui realmente para isso, para cantar, louvar e exaltar o nome do Senhor. Então vamos todos juntos louvar. Celebrai, uma grande festa de louvor.
Deus, amém. Realmente é muito bom cantar ao Senhor, entregar nossos louvores, entregar o nosso melhor a Ele. Sabemos que através dele que nós temos a salvação. É por isso que nós temos que ter fé no nosso Senhor Jesus Cristo, que nossa fé possa cada vez mais crescer e que jamais nossa fé possa ser abalada, independente das circunstâncias, nossa fé possa estar sempre firmada no nosso Senhor. Porque é através da nossa fé que nós vamos conseguir enfrentar as dificuldades, caminhar sobre as águas, sobre tantas coisas que vêm tentando nos distanciar do nosso Senhor, mas que nós possamos estar sempre firme, ficar sempre firme no nosso Senhor. Amém? Então vamos louvar a Deus.
Amém, amém. Glória ao nosso Deus. Como disse o primeiro Ineto, né? Cantai, cantem aquele que venceu, aquele que é digno do nosso louvor. Irmãos, deixa eu já, antes que eu me esqueça, lembrar aos irmãos. Hoje é o primeiro domingo do mês, à noite nós teremos ceia do Senhor. Então, no culto presencial, quem puder estar conosco, confirme a sua presença e nós estaremos celebrando a ceia do Senhor. Também aqueles que quiserem compartilhar já os seus motivos de oração, se conseguirem, aqueles que puderem fazer antes ou já no culto da manhã aqui pelo chat, a gente já tem as condições de reunir para que à noite a gente já tenha todos eles montados, todos eles já alinhados. Então podem nos encaminhar também os seus motivos de oração, ok? E se tem alguém nesta semana aniversariando, nos comunique, nos avise também. Queremos celebrar a Deus também pela vida dos irmãos. Semana passada tivemos alguns irmãos, né? Acho que desse tempo que nós temos notificado aqui foi uma das semanas com mais irmãos fazendo aniversários. Mas bem, a gente quer poder orar também por sua vida. Meus amados, nós vamos meditar agora na palavra do Senhor, vamos à mensagem desta manhã. Deixa eu abaixar aqui um pouquinho o meu volume. Eu trouxe como título para a mensagem de hoje o seguinte: Jesus, o espírito imundo, os espíritos de porco e a multidão. O texto por si explica exatamente esse título, um pouco até comprido, mas nós vamos compreendê-lo à medida da leitura. Então, convido você a abrir a sua Bíblia no Evangelho de Lucas, capítulo 11, o versículo 14, nós vamos na leitura até o versículo 28. Vou repetir. Evangelho de Lucas, capítulo 11, o versículo 14 até o versículo 28. Vou trazer aqui a minha versão, que é da NVI, para vocês em tela, e peço que você também tenha a sua Bíblia em mãos aí, ok? Vamos à leitura. Desculpem. Jesus estava expulsando um demônio que era mudo. Quando o demônio saiu, o mudo falou, e a multidão ficou admirada. Mas alguns deles disseram: é por Beelzebu, o príncipe dos demônios, que ele expulsa demônios. Outros o punham à prova, pedindo-lhe um sinal do céu. Jesus, conhecendo os seus pensamentos, disse-lhes: todo reino dividido contra si mesmo será arruinado, e uma casa dividida contra si mesma cairá. Se Satanás está dividido contra si mesmo, como o seu reino pode subsistir? Digo isso porque vocês estão dizendo que expulso demônios por Beelzebu. Se eu expulso demônios por Beelzebu, por quem os expulsam os filhos de vocês? Por isso, eles mesmos estarão como juízes sobre vocês. Mas se é pelo dedo de Deus que eu expulso demônios, então chegou a vocês o reino de Deus. Quando um homem forte, bem armado, guarda sua casa, seus bens estão seguros. Mas quando alguém mais forte o ataca e vence, tira-lhe a armadura em que confiava e divide os seus despojos. Aquele que não está comigo é contra mim, e aquele que comigo não ajunta, espalha. Quando um espírito imundo sai de um homem, passa por lugares áridos, procurando descanso, e não o encontrando, diz:
voltarei para a casa de onde saí. Quando chega, encontra a casa varrida e em ordem. Então vai e traz outros 7 espíritos piores do que ele. E entrando, passam a viver ali. E o estado final daquele homem torna-se pior do que o primeiro. Quando Jesus dizia estas coisas, uma mulher da multidão exclamou: Feliz é a mulher que te deu à luz e te amamentou. Ele respondeu: Antes, felizes são aqueles que ouvem a palavra de Deus e lhe obedecem. Amém? Nós vamos orar neste momento. Deus, o Senhor é magnífico. Tua palavra, Pai, tem sempre nos instruído, nos edificado, e sabemos que não será diferente nesta manhã. No entanto, eu peço ao Senhor o teu direcionamento, peço ao Senhor o esclarecimento, tanto a mim quanto aos meus irmãos, para que possamos realmente, ó Pai, cumprir com a tua vontade. Dirija-nos agora na ministração da tua palavra. Peço pelos meus irmãos e pela minha vida, para que em tudo, ó Pai, possamos realizar a tua vontade e glorificar o teu precioso nome. Honra e glórias a ti, Senhor. Sê com cada um de nós, eu peço em o nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Vamos lá. Irmãos, eu quero meditar um pouquinho nesse texto com vocês, pensar numa dificuldade que Jesus teve com relação aos enfrentamentos, aquilo que constantemente ocorria no seu ministério. Jesus teve que lidar com espíritos imundos, demonstrando através disso o seu poder, teve que lidar com espíritos de porco, pessoas difíceis, que eu vou explicar melhor a pouco adiante, lidar com pessoas que estavam com dúvidas ou mesmo neutras com relação ao próprio Jesus como Filho de Deus, e pessoas que simplesmente simpatizavam com ele. Jesus, nesse momento aqui, registrado por Lucas, ele expulsa um demônio que era mudo de uma pessoa. Os 3 evangelhos, conhecidos como sinóticos, eles apresentam esse episódio, este momento na vida de Jesus. São momentos diferentes em cada um deles, não há uma colocação, pelo menos em Lucas, uma ordem cronológica para esse texto, só para termos uma ideia. Aqui o Lucas está apresentando para nós esse episódio depois de ter já falado sobre a transfiguração, ou seja, a mudança de Jesus no seu ministério, já direcionando a vida para Jerusalém. E Marcos já está no momento anterior. O Marcos, por exemplo, no capítulo 3, um pouco depois de Jesus escolher os seus 12 apóstolos, né? Então, são colocados ali em momentos diferentes. Mas fato é que isso aconteceu, independentemente do momento que isso ocorre no ministério de Jesus, está registrado para que saibamos a capacidade, o poder de Jesus Cristo para libertar as almas perdidas, os homens do mundo das trevas e das garras do inimigo. Quando Jesus expulsa o demônio mudo, isso faz com que a multidão, as pessoas que seguiam, estavam por perto, elas ficam admiradas. E diversas vezes no ministério de Jesus isso ocorria, pessoas boquiabertas, pessoas em êxtase, pessoas admiradas com aquilo que Jesus fazia. Mas o que Jesus fazia não era exatamente para que acontecesse essa admiração, ele não buscava isso, esse não era o seu objetivo ou mesmo o seu propósito, mas sempre que fazia, acontecia, havia a admiração. No versículo
16, nós vemos ali que após ter expulsado o demônio mudo daquela pessoa, a multidão queria algo mais, a multidão queria tirar a limpo se realmente Jesus estava fazendo aquilo, se ele tinha o poder de Deus, quem era Jesus, nos dá um indício, nos dá uma prova, algo mais para que a gente tenha certeza de que o que o Senhor está fazendo é realmente algo de Deus e prova que Jesus também seria o Messias. Por que eles pedem essa prova? Essa é uma pergunta que a gente deve fazer para o texto, que faz com que eles tenham dúvida logo depois de um sinal tão claro, algo tão evidente do poder de Deus sobre a vida de Jesus. Isso se dá por conta da informação do versículo 15 anterior, mas que de certo modo não é completa aqui no registro de Lucas, porque Lucas fala que alguns deles disseram que Jesus expulsava os espíritos imundos por Beelzebul. O Lucas ele não nos informa quem são esses alguns. Quem foi que disse que Jesus expulsava demônios por meio de Beelzebul? E aí a gente precisa dar uma olhada na contribuição dos outros evangelhos. Como disse, os outros, Mateus e Marcos, os sinóticos, também apresentam esse episódio. Quando Mateus fala sobre isso, lá em Mateus capítulo 12, o versículo 24, ele vai dizer que quem estava colocando essa questão, afirmando que Jesus, na verdade, não expulsava o espírito da parte de Deus, mas por Beelzebul, eles diziam, Mateus diz que eram os fariseus. Os fariseus é que estavam levantando esta falsa afirmação. Já Marcos, lá em Marcos capítulo 3, versículo 22, ele nos coloca que quem estava trazendo esta afirmação eram os mestres da lei, em alguns momentos também chamados de escribas, né? Então, eles colocavam essa dúvida na multidão. A multidão viu Jesus expulsando o demônio mudo daquela pessoa, mas eles tiveram uma influência de fariseus, de mestres da lei, e passaram a ter a dúvida se Jesus não era um grande charlatão, se Jesus não estava fazendo aquilo sem de fato ser o Messias. Bem, para o azar deles, Jesus conhecia os seus pensamentos. É isso que o Lucas, deixa eu voltar aqui para o texto de Lucas, lá no versículo 17, né? Lucas 11, o versículo 17, ele deixa claro que Jesus conhecia os pensamentos dele. E aí que está o que eu falei do título da mensagem. Jesus estava lidando, primeiramente, com um espírito imundo, mas ao mesmo tempo começa a ter que lidar com pessoas com espírito de porco. Esses fariseus, esses mestres da lei, vinham exatamente para tentar contrapor Jesus, fazer argumentações falsas, e espírito de porco é exatamente uma expressão usada no nosso português, né, na nossa língua portuguesa, de pessoas ácidas, pessoas que são inconvenientes, deliberados para provocar discórdia, pessoas que estão experimentando momentos de infelicidade e aí coloca tudo aquilo à sua volta. Essa é uma definição que eu coloco, que é do próprio dicionário. O dicionário vai colocar espírito de porco desta maneira. Isso é exatamente o que esses fariseus, mestres da lei, estavam apresentando. Eles queriam atrapalhar o ministério de Jesus, causar tumulto, discórdia, e de alguma forma eles estavam conseguindo. Mas como Jesus conhece os pensamentos deles, Jesus vai contra-argumentar. Por mais que eles não tenham falado de uma forma que Jesus pudesse ouvir, com a capacidade que o mestre tinha de poder conhecer os pensamentos, ele então traz contra-argumentações
Tipo, eu sei bem o que está na cabeça de vocês. Eu sei o que vocês estão pensando. Eu vou fazer um favor para vocês. Eu vou esclarecer essa ideia melhor para vocês. Eu vou esclarecer esses pensamentos errados, inclusive inseridos na cabeça da multidão. Eu vou fazer esse favor para vocês. E aí Jesus vai tecer ali pelo menos duas argumentações, né, com respeito a essa falsa afirmação. A primeira afirmação, a primeira contra-argumentação de Jesus com relação àquilo tudo era que o Satanás ele é mau, mas ele não é burro. E isso a gente também precisa entender. Vou repetir, Satanás ele é mau, ele tem suas obras malignas, mas não subestime a sagacidade de Satanás. Ele é mau, mas ele não é burro. Ele prefere juntar forças do que dividi-la. E é essa a primeira ideia de Jesus, esse é o primeiro argumento. Para que a gente tenha uma ideia disso, eu vou compartilhar aqui outros versículos que mostram exatamente a forma de Satanás agir, exatamente reunindo forças, tá? Então, lá em Lucas capítulo 23, o versículo 12, Evangelho de Lucas, capítulo 23, versículo 12, e também Atos 4, versículo 27. São dois textos que nos mostram isso que ocorreu exatamente com Jesus. Olha só o que diz lá. Lucas 23, versículo 12. Diz assim: Herodes e Pilatos, que até ali eram inimigos, naquele dia tornaram-se amigos. Olha que interessante. Eles eram inimigos, exatamente, contra Jesus se tornaram amigos. Não há dúvida que nisso houve o dedo do inimigo, houve a artimanha de Satanás que buscava reunir forças contra Jesus. Mais tarde, também, Lucas escrevendo em Atos, mas narrando ali a fala, colocando a fala dos apóstolos, né? Ele vai dizer em Atos 4, 27. De fato, Herodes e Pôncio Pilatos reuniram-se com os gentios e com os povos de Israel, nesta cidade, para conspirar contra o teu servo Jesus, a quem ungiste. Então não foi apenas uma dupla união, mas houve uma reunião de Herodes, Pôncio Pilatos, os gentios e o povo de Israel. Tudo contra Jesus. Quem mais Satanás pudesse reunir para estar contra Jesus, ele reuniria. E até hoje ele tem usado desse expediente para ir contra Jesus ou contra a sua igreja. Satanás, ele vai reunir forças, mas não dividir. Ele não vai lutar contra si mesmo. Essa era a primeira argumentação de Jesus. Então, vocês estão pensando coisas erradas. Então, primeiro vocês me explicam isso. Não pode haver isso. Satanás é mau, mas não é burro. Segunda contra-argumentação, ele coloca uma acusação que aquelas pessoas estavam fazendo contra si mesmas, ou pelo menos mais diretamente contra os seus filhos, ou poderíamos dizer os seus pupilos, seus discípulos, fariseus, mestres da lei. Eles tinham as pessoas que os seguiam. E que, por aquilo que diz Jesus aqui nesse texto, eles também expulsavam demônios, eles também praticavam isso. E aí Jesus vai dizer exatamente isso no versículo 19. Se eu expulso demônios por Beelzebul, por quem expulso os filhos de vocês? Por isso, eles mesmos estarão como juízes sobre vocês. Então, eles também realizam isso. Se quando eu faço, vocês me vinculam ao Beelzebul, como é com relação aos seus discípulos, aos seus filhos. E aí eles vão julgar vocês. Então, Jesus coloca isso com clareza, a questão para a multidão e para aqueles que estavam acusando. Vemos então que, na sequência, Jesus deixa claro
que o seu modo de agir com relação aos espíritos imundos é uma ação pelo poder de Deus. A expressão que ele usa aqui, no versículo 20, ele fala, se é pelo dedo de Deus, né? Mas a gente pode traduzir isso pelo poder de Deus. O dedo de Deus, quando ele coloca isso, vai lembrar o povo de Israel dessa expressão quando foi utilizada lá atrás pela primeira vez. Isso aconteceu exatamente lá no livro de Êxodo, no capítulo 8, versículo 19. Isso nós não vamos ler, mas vou dar aqui um breve resumo. Quando Moisés ele é enviado por Deus para falar com o faraó e fazer sinais e maravilhas, ele tem nos 3 primeiros sinais uma situação com alguns feiticeiros, alguns magos que tinham ali no Egito. Então, quando ele transforma a água em sangue, eles repercutem, eles replicam exatamente aquela ação também. Eles transformam também a água em sangue através das suas ações e magias ocultas. Eles simplesmente pioram a situação. Se Moisés já tinha feito algo ruim, transformando a água em sangue, eles vão e fazem também para mostrar que nós também conseguimos, mas piora a situação. Essa é a primeira praga. Na segunda, quando Moisés, com o poder de Deus, obviamente, né, traz rãs para o Egito, então a praga das rãs, eles novamente replicam essa praga e também faz surgir mais rãs, novamente, piorando a situação. Mas na terceira praga, quando é a praga dos piolhos que faz surgir os piolhos no Egito, eles já não conseguem replicar. E aí que está lá em Êxodo 8:19, que esses homens, esses magos, né, esses homens responsáveis por magia oculta, eles vão reconhecer dizendo é pelo poder de Deus. O faraó pede para eles, façam também, né? Expliquem isso, e eles falam, olha, isso não dá. A gente reconhece que o que ele está fazendo é o dedo de Deus. E é interessante que pessoas pagãs, povos que não estavam relacionados a Deus, conseguem reconhecer e admitir que alguns sinais, maravilhas, é pelo poder de Deus. E aqui nós temos os fariseus, os mestres da lei, escribas, que não reconhecem isso. Eles preferem dizer que Jesus está agindo por meio de Beelzebu. No Evangelho de Mateus, como estava dizendo há pouco, lá no capítulo 12, o versículo 28, ele não vai nem utilizar a expressão dedo de Deus, mas ele vai dizer que é pelo Espírito de Deus. Então, o que Jesus está realizando ali é pelo poder concedido a ele pelo próprio Espírito Santo de Deus. Então, essa argumentação cai por terra, não tem como ele fazer aquilo se não fosse através do poder de Deus na vida dele. Bem, para deixar ainda mais claro, para permitir que os seus ouvintes entendessem melhor, ele propõe uma história, contada aqui no versículo 21 e 22, uma espécie de uma parábola, uma pequena história, falando como ele agia e qual era a relação dele com o inimigo, com Satanás. Então, ele vai dizer no versículo 21 e 22, quando o homem forte, bem armado, guarda a sua casa, seus bens estão seguros. Mas, quando alguém mais forte o ataca e o vence, tira-lhe a armadura em que confiava e divide os despojos. Jesus está falando acerca de si e de Satanás. O homem forte, que está bem armado, que guarda a sua casa, os seus bens, é Satanás. E o homem mais forte, quando alguém mais forte o ataca, que é Jesus, e o vence, tira a armadura dele, que confiava, e divide os despojos. Ou seja, Jesus está afirmando e deixando também para a multidão que não nega que Satanás tem o seu poder, mas ele também diz que ele tem poder muito além, ele é muito mais forte do que Satanás. Isso nós não temos dúvida.
Jesus, então, ele mostra que Satanás está sob a sua autoridade, sob o seu domínio e não o contrário. Por isso é que Jesus está expulsando demônios, né? Ele também mostra para a gente, nesse pequeno trecho, nesses 2 versículos, que Satanás ele não é desleixado com as suas coisas. Então, aquilo que ele tem, aquilo que ele conquistou, ele trata de uma forma bem armada, segura, e ele guarda aquilo, para que não tomem dele. Mas, como dissemos, Jesus, que é muito mais forte, tem capacidade de ir lá e tomar isso tudo dele. E é o que ele fez exatamente, iniciando na cruz do Calvário. Jesus, em sua grandiosa bondade, em sua misericórdia, ele traz libertação ao homem, à humanidade. Ele saqueia o inimigo, porém, muitos que se tornam libertos do poder das trevas por meio de Jesus ficam neutros, não querem se beneficiar da liberdade que Jesus está concedendo e acabam ficando em cima do muro. Para a multidão que estava ouvindo Jesus falar e viu Jesus agir, que tinha ficado admirado, eles precisavam decidir logo de que lado estavam. Se do lado de Jesus ou do lado dos fariseus e dos escribas que estavam colocando Jesus à prova. Os fariseus incentivavam, influenciavam, tentando mostrar que Jesus fazia algo por Beelzebul. E Jesus contra-argumentava, dizendo que não, que aquilo não seria possível. E é então que Jesus, no 23, diz a eles: aquele que não está comigo é contra mim, aquele que comigo não ajunta, espalha. Do tipo, e aí, de que lado vocês estão? Jesus já mostrou que é superior em poder a Satanás, aos demônios. De que lado vocês vão ficar? Vocês vão ficar neutros? Ou vocês estão comigo, ou vocês estão com eles. Não dá para ficar em cima do muro. Quem não está comigo está contra mim. Então vocês precisam decidir. A multidão estava exatamente nessa situação e precisavam decidir, como muitos hoje também se encontram nessa situação. Querem ficar em cima do muro, vamos esperar para ver no que vai dar. Não existe meio termo. Ou você está contra Jesus, ou você está com Jesus. Se porventura você não tem a certeza e você não está com Jesus, então você já decidiu. Na verdade, você está contra Jesus, só não quer encarar essa verdade, não quer deixar isso claro para você. Mas não existe meio termo. A obra ministerial de Jesus consistia exatamente nisso, em poder trazer libertação às pessoas. Sabemos que Jesus veio uma primeira vez e voltará. Nessa primeira vinda de Jesus, ele tinha esse propósito. Quando lemos um pouco antes lá no Evangelho de Lucas, capítulo 4, o versículo 18 e também versículo 19, vou colocar na tela para vocês, Jesus lendo o profeta Isaías, num momento e numa oportunidade, ele coloca que essa leitura relatava acerca dele mesmo. Né? O que diz lá? Lucas 4, versículo 18 e 19, diz assim: o Espírito do Senhor está sobre mim, porque ele me ungiu para pregar as boas novas aos pobres, ele me enviou para proclamar a liberdade aos presos e recuperação da vista aos cegos, para libertar os oprimidos e proclamar o ano da graça do Senhor. Então, como disse e repito, era parte do ministério de Jesus. Trazer a libertação era algo que estava já previsto para o Messias. E Jesus demonstra isso. Ele estava libertando pessoas das garras do inimigo. Então, isso era a obra ministerial de Jesus. Na sua primeira vinda, esse papel foi cumprido. Na segunda vai ser diferente. Quando Jesus deixa esta terra, ascende aos céus,
de forma física, ele não está mais entre nós, mas deixou-nos o seu Espírito, ele pede que a sua igreja dê continuidade à sua obra. E aí, o apóstolo Paulo, um dos grandes servos de Deus que realiza muito bem a obra, ele compreende isso. Um texto de Atos, capítulo 26, o versículo 16 e 18, o Paulo, em sua defesa, disse o seguinte, Atos 26, versículo 16 até o 18. Agora levante-se, fique de pé. Eu lhe apareci para constituí-lo servo e testemunha do que você viu a meu respeito e do que lhe mostrarei. Eu o livrarei do seu próprio povo e dos gentios, aos quais eu o envio para abrir-lhe os olhos e convertê-los das trevas para a luz e do poder de Satanás para Deus, a fim de que recebam o perdão dos pecados e herança entre os que são santificados pela fé em mim. Então o apóstolo Paulo, na sua defesa, estava falando exatamente do seu encontro com Jesus, quando ele teve a sua conversão. E ele diz que Jesus o chamou, o comissionou exatamente para isso, para libertar os povos das garras de Satanás, para abrir os olhos e levar as pessoas das trevas para a luz, para fazer esse transporte. Nós, como Igreja de Jesus Cristo, assim como o apóstolo Paulo, temos essa missão. Nós precisamos levar pessoas das trevas para a luz. Nisso fica evidente o poder de Deus na Igreja de Jesus Cristo, assim como era evidente o poder de Deus sobre o homem Jesus, sobre o filho de Maria, o filho de José, que é de fato o Messias. Notem bem, Jesus liberta, corrige, mas não força ninguém a segui-lo em comprometimento a ele. Então, Jesus tem a capacidade de libertar, de expulsar demônios, mas a decisão final, a decisão de segui-lo, de se firmar com ele, é de cada um. Então, Jesus faz a obra dele, ele não vai deixar de realizar aquilo, porque de repente, mas eu vou fazer, mas a pessoa não vai me seguir. Não. A pessoa tinha a escolha de estar com ele ou não, de segui-lo ou não. Só que, antes que essa decisão seja tomada, no versículo 26, Jesus deixa claro o que pode haver como consequência. Então, ele faz dá novamente uma explicação às pessoas, né? Então, falando sobre um espírito que sai de uma pessoa, e aí essa pessoa tem a sua casa arrumada, a sua casa organizada, e o espírito ele volta. E é interessante quando ele volta, em algumas versões vai dizer volto para a minha casa, ou volto para a casa de onde saí. O espírito ainda tem a ideia de que aquilo permanece sendo dele, né? Como não houve uma decisão, diz que ele volta com 7 outros espíritos piores do que ele. E aí o versículo 26 termina dizendo, e o estado final daquele homem torna-se pior do que o primeiro. É simples, a escolha de vocês. De que lado vocês estão? Quem vocês vão escolher? Só que eu quero deixar claro uma coisa. A neutralidade permite o retorno dos espíritos, eu libertei vocês das trevas, mas se vocês não escolherem, não definirem, não ocupar esse espaço com o Espírito Santo de Deus, saibam que a consequência pode ser muito pior. Porque aí, ao voltar, traz 7 consigo e o estado vai ser muito pior, né? Bem, parece que a multidão começou a compreender, a acender uma luzinha, a ficar atento com aquilo que Jesus estava dizendo. Enquanto Jesus ainda falava, é como nos coloca aqui o versículo 27, uma mulher do meio da multidão
faz um elogio para Jesus. Ela então diz o seguinte: Feliz é a mulher que te deu à luz e que te amamentou. Essa mulher parece que a princípio captou alguma coisa. Então ela passa a elogiar Jesus, passa a simpatizar com Jesus. Jesus, não de uma forma para puni-la ou simplesmente querer envergonhá-la, mas ele vai trazer uma fala em cima disso. A fala da mulher, ela nos lembra muito a fala de Isabel, parenta de Jesus. Quando Isabel recebeu Maria, ainda na sua gravidez, ela falou o seguinte lá em Lucas 1:42. Em alta voz exclamou: Bendita é você entre as mulheres, e bendito é o filho que você dará à luz. E um pouquinho adiante, lá em Lucas 1:48, a própria Maria, no seu cântico, ela vai reconhecer: Olha, eu serei chamado de bendita, de bem-aventurada por muitas pessoas, por muitos povos. Então ela sabia disso, né? Mas aquela mulher, no meio da multidão, ela simplesmente está expressando a sua simpatia com Jesus. Como hoje também tem pessoas que não estão lá tão neutros, mas têm uma certa queda por Jesus, tem uma simpatia por Jesus, mas isso não é suficiente. E aí que Jesus vai trazer uma fala em cima disso. Ele responde, último versículo: Antes, felizes são aqueles que ouvem a palavra de Deus e lhes obedecem. Ou seja, não basta. Não basta ser simpatizante de Jesus, se agradar de estar no ambiente onde os filhos de Jesus estão. Não basta ser mãe de Jesus. Jesus está dizendo: mais felizes são aqueles que têm Jesus no seu coração do que aquela que teve Jesus em seu ventre. Esse era o caso de Maria. Não que ela não fosse feliz, trouxe muita alegria para ela, mas mais feliz é quem tem Jesus de verdade no seu coração. Essa felicidade sobrepõe, ela está além daquela que trouxe Jesus no ventre. Jesus age, expulsa demônios, liberta, deixa claro o seu poder sobre o inimigo, não só sobre os demônios, mas sobre o líder dele, Satanás. E tudo quanto Jesus faz demonstra, deixa claro que ele é o Filho de Deus e de que ele é o Messias. E nos leva para um lugar seguro, nos leva para o reino da luz. A sua ação não pode nos manter neutros. Não pode fazer com que a gente fique indiferente ou em dúvida sem escolher um ou outro. Até porque, como disse, repito, não há essa possibilidade. Tá? A gente precisa decidir. E também Deus não espera que sejamos apenas simpatizantes. A gente, às vezes, percebe pessoas que gostam de estar no ambiente do culto, de estar na igreja. É um início, mas tem que chegar um momento em que isso precisa tornar uma decisão. Você não pode viver para o resto da sua vida sem decidir, pelo menos para você, na verdade, você já decidiu, mas você não pode ficar sem Jesus. Ele já deixou claro, de todos os modos, que ele tem poder para te dar algo muito melhor. Mas tem gente que continua insistindo e achando que é suficiente fazer elogios para Jesus, ser simpatizantes com Jesus. Não, isso não basta. Para Jesus, isso não basta. Precisamos viver com um compromisso verdadeiro com Jesus, precisamos estar firmes com Ele, e assim como Paulo, que já citei, também exercer o nosso ministério em continuidade àquilo que Jesus fez. Se somos crentes em Cristo Jesus, nós vamos também agir no poder do Espírito Santo de Deus e levar também almas para o reino da luz. Né? Essa é também a nossa missão. Meu desejo, a minha oração é que você também
tenha entendido isso, que você se firme cada vez mais com Jesus e não deixe que influências, pessoas como fariseus, escribas, espíritos de porco, como citei e trabalhei aqui, coloquem pulga atrás da sua orelha, dúvidas. Se firme com Jesus, se apegue nele. Ele tem poder para te libertar, ele tem poder para te levar para o reino da luz. Que a palavra desta manhã, mensagem, possa edificar a sua vida como tem edificado a minha também. Amém? Deus, mais uma vez te louvo, te agradeço, porque o Senhor não poupou esforços e não poupou o seu Filho, concedeu a ele toda a autoridade, todo o poder para nos libertar e para nos dar um lar seguro. De escravos somos feitos filhos de Deus. Obrigado porque o teu Santo Espírito também traduziu isso, me convenceu da justiça, do pecado e do juízo. E hoje sou liberto. Hoje eu posso dizer com toda a certeza que sou teu, que pertenço ao Senhor. Que havendo entre nós, ouvindo esta palavra, ou estando nos nossos cultos, pessoas com esta dificuldade, pessoas que ainda estão em dúvida, estão desleixadas com essa situação, que elas também possam optar por Jesus Cristo, saber que nele há vida eterna. Perdoa os nossos pecados, concede cada vez mais sobre a tua igreja o poder do teu Santo Espírito, para agirmos também em teu nome. Oro em o nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Meus irmãos, nós vamos louvar a Deus mais uma vez. Os nossos queridos irmãos do louvor separaram para nós um hino do cantor cristão que fala sobre o serviço no reino de Deus. No serviço do meu rei, eu sou feliz. Mas vou deixar que eu ministrar e introduzir para nós este louvor, este hino de adoração a Deus. Amém. Vamos louvar a Deus com o hino do cantor cristão 410, Felicidade no Serviço. Que a todo momento nós possamos estar servindo a Deus com muita alegria, com muita gratidão. Vamos lá.
Ora, nosso Deus, amém. Sejamos felizes no que fazemos, felizes no serviço do Rei. Eu quero deixar aqui alguns recadinhos aos irmãos. Primeiro, informar aos irmãos que mudei meu número de telefone. O número antigo ainda está comigo por alguns poucos dias, até para que realize todos os ajustes necessários para a troca, para informar exatamente essa mudança de número. No WhatsApp, quem usa, e é a maioria dos irmãos, já deve ter recebido uma notificação da alteração do número. E aí, lá mesmo por essa ferramenta, você pode adicionar este novo número à sua lista de contatos. O WhatsApp ele tem essa função, ele permite isso. E aí você vai poder atualizar o meu número também. E é importante que os irmãos tenham esse contato com o pastor, havendo também a necessidade de poder ter esse número fácil, tá certo? Mas aqueles que tiverem dificuldade dessa atualização pela ferramenta WhatsApp, nos dá um alô, nos indique, eu passo para vocês o meu número, eu informo a vocês para que vocês manualmente possam inserir lá na sua lista de contato, na sua agenda física, enfim. Mas vai ser importante que você tenha isso atualizado, tá bom? O Zap já está normal, já fiz a alteração e por Zap eu consigo conversar com os irmãos. Bem, um outro recadinho, eu vou repetir o que falamos na semana passada, mas não antes de passar o vídeo. Neste fim do ano, dê mais sabor à vida de pessoas como Raquel, que vivia nas ruas da Cracolândia de São Paulo e hoje vive uma nova vida com Cristo. Presenteie sua família e amigos com um panetone repleto de propósito e ajude a transformar mais vidas. Procure o representante de missões nacionais mais próximo de você e faça já o seu pedido. Ok, então tivemos aí uma primeira remessa, uma primeira caixa de panetones da Cristolândia. Foram uma caixa com 18 panetones que já foram todos entregues, todos vendidos. É uma campanha para ajudar, é uma oferta. Na compra do panetone você está ajudando também o projeto Cristolândia, a transformação, a tirar vidas, como falamos há pouco, né? Das trevas, das garras do inimigo. Então, por isso, o valor do panetone, cada caixa de 400 gramas, está saindo a R$20, ok? De repente você encontra, sim, até mais barato em mercados, mas eu reforço que a ideia é que você oferte, você vai adquirir um panetone contribuindo com o trabalho missionário, o trabalho de resgate que a Cristolândia tem feito realmente de uma forma muito interessante, tá? Mas o que acontece? Nós não vamos pedir outras caixas se não tivermos interessados. Então, pelo menos 18 panetones, que é pelo menos o número de uma caixa, para que a gente não tenha que ficar estocando com esses panetones aqui parados. Nós estamos pedindo às mensageiras do Rei, que já nos deram o apoio do primeiro momento e estão nos ajudando na venda desses panetones, para que elas também divulguem e incentivem familiares, amigos, os irmãos da igreja na compra dos panetones, oferecer mesmo aos irmãos, né? E eu também tenho reforçado isso aqui, tá? Do domingo passado para cá, eu não tive nenhuma confirmação. Então, essa semana eu não fiz o pedido. Então, se você tem interesse, eu preciso que você me passe a quantidade que você quer, se é frutas cristalizadas ou se é de chocolate, qual são esses dois sabores, para eu poder ter ali uma relação e ver que a gente está em condições de fazer mais um pedido, tá certo? Eu não vou passar em muitas transmissões e cultos essa fala dos panetones, acredito que já tenha alcançado todos os irmãos. Se eu perceber que não tem a procura, não haverá essa insistência, tá certo?
Bem, novamente, hoje à noite, celebração da Ceia do Senhor no culto presencial e confirme a sua presença através do link que já temos compartilhado para essa confirmação. No mais, é isto que temos para esse momento da manhã. Continuamos na adoração, no culto ao nosso Deus. Encerramos aqui essa transmissão e essa forma coletiva, como o corpo de Cristo, de cultuar. Segue o nosso culto individual ao nosso Deus. Eu fico por aqui. Um bom domingo a todos, até às 18h30. Que Deus abençoe cada um dos irmãos. Fiquem com Deus.